Tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. Eu estou me referindo, gente, mas todos os animais estão nesse anunciado. O reino vegetal é o reino produtor de alimentos, porque o vegetal é um ser vivo autótrofo que converte os elementos da natureza em vida. E nós estamos então caminhando aqui nessa área do agreste do Rio Grande do Norte, agreste nordestino, que vem mantida desmatado durante 150 anos. Sempre o homem mantendo isso aqui sem árvores para nascer o chamado pasto do gado e também para os campos de lavoura de subsistência. Aqui se plantou, aqui nós estamos caminhando, já se plantou milho, feijão, batata doce, mandioca, algodão. Hoje abandonado porque a agricultura aqui é loteria. Nós estamos agora no pleno mês de abril e por onde nós andamos e que o homem tenha plantado, a lavoura não vai se reproduzir, não vai vingar. Então nós estamos andando nessa área que já foi plantio de lavoura e pasto do gado. Então o homem plantava, para plantar tinha que eliminar toda e qualquer planta que não fosse lavoura, para dar espaço a seu milho, o seu feijão, a mandioca, era mantido limpo, como se diz aqui. Limpar aqui significa eliminar as plantas. E essa terra, como a gente está vendo, é uma terra inclinada, arenosa, é um solo arenoso. E certamente o solo que aqui existiu com espessura de 1 metro, de espessura de solo orgânico mineral, já desapareceu 90%. Resta 10 centímetros de solo aqui em cima do subsolo. E aqui o homem plantou um tipo de capim, que é ração do gado, que consegue se manter vivo por mais tempo, mas a gente vê que ele está secando, morrendo, porque o clima já não oferece condição para ele sobreviver. E aqui e acolá a gente vê brotando um tipo de árvore que nós não temos o nome popular nem científico, porque a semente vem se mantendo aí durante todos esses 150 anos. A planta não se reproduz, porque quando chega numa certa altura é tempo de ser brocado, como se diz aqui, derrubado, queimado, para plantar alguma lavoura. Mas agora nós estamos vendo aqui que esse ano de 2025 não foi plantado. Esse capim que a gente está vendo aí, totalmente diferente, não é nativo daqui, que a gente sabe que não é, mas foi plantado aqui para servir de alimento para o gado, porque seria um capim resistente à nova situação climática, que na realidade não é mais o caso. A gente está vendo aqui que nós estamos ainda no mês de abril, choveu aqui desde janeiro até agora, cerca de 120 milímetros, e ele não está suportando a situação climática. Já aqui na Baixada, que seria por onde escorre água, que escorre desses altos, água corrente da chuva, esse ano ainda não passou água por aqui, mas tem uma vegetação diferente da parte de cima. Significa dizer que é um tipo de plantas nativa daqui, dessa área, que já somente sobrevive onde recebe mais água. Porque além de receber a água que vem da chuva, vem também a água que escorre dos altos. E podemos afirmar que essa baixada, que seria a nascente de um riacho, que aqui é Riacho Seco, ela não existia quando isso aqui era uma mata, coberta de mata, porque não tinha água nenhuma escorrendo aqui. Embora o volume de água fosse maior, não escorria água. Então nós estamos caminhando aqui, podemos ver somente alguns grilos entre os insetos. Não vimos nenhuma formiga. Certamente a formiga já não tem
o ambiente adequado para se manter vivo aqui, numa situação dessa. Raríssimo a gente ver uma flor. E nós estamos em plena estação das chuvas, porque a chuva aqui começa de janeiro a junho, ou de abril a junho, quando é no tempo de El Niño, que não é o caso agora, ainda. Então estamos em plena estação das chuvas, já era para ter chovido aqui no mínimo 400 milímetros, e não choveu mais do que 120 milímetros aqui, em chuvas dispersas e de baixa precipitação. Então o que aconteceu aqui é o fenômeno já causado pelo aquecimento global. Nem é La Nina, porque inclusive nós tivemos La Nina aqui no mês de janeiro a março, que é um fenômeno que traz muita chuva para aqui, mas esse ano não aconteceu essas chuvas. Como a gente disse, era para ter chovido aqui no mínimo 400 milímetros já em 2025. E não passa de 120 milímetros pelos aspectos das plantas que a gente está vendo aí. Então nós estamos caminhando aqui para mostrar esse nível de vegetação, onde a terra é mantida nua para a lavoura de subsistência e para o gado, parte do gado, e ela já não cumpre essa finalidade. Então é uma terra, está se tornando uma terra improdutiva. Já não corresponde à expectativa do homem que ocupou essas terras há 700 anos. Não, 700 não. Porque o índio está aqui há 12 mil anos e o homem chegou aqui já no século 17. Então, 17 para 22. Para o século 21. 17 para o século 21. Então, são 400 anos. Então o que acontece aqui? A gente vê que isso aqui corre água quando tem chuva suficiente. Uma chuva de até 20 milímetros não corre água alguma aqui. Mas se der uma chuva de 50 milímetros em 24 horas, 50 milímetros são 50 litros por metro quadrado. Então esse terreno arenoso é obrigado a liberar água, porque são 50 litros de água. Uma chuva de 50 milímetros são 50 litros de água por metro quadrado. É como se fosse uma lâmina d'água de quanto? 5 centímetros. Uma lâmina d'água de 5 centímetros no terreno desse é muita água. Pois é provável que em 2025 não tenha chegado nenhuma dessa água aqui com esse volume de chuvas. E nós também estamos caminhando e vendo a vida aqui. A vida vegetal está desaparecendo. Vemos algumas borboletas, poucas formigas e nenhum animal de maior porte, ou seja, a gente não vê lagartixa, calango, que é um lagarto, e sem falar nos animais que serviram de caça aqui, como o peba, o tatu, o tamanduá e muitos outros animais, podendo chegar até ter anta aqui, onça, já não existe nem para fazer remédio. Então nós estamos caminhando aqui nesse terreno, onde o nível de plantas não chega a 1 metro cúbico de planta de vegetal por hectare. E a gente vê que a vida aqui está desaparecendo. E chegamos então a um outro nível de planta, que nós vamos tentar fazer um vídeo dentro de cada uma desses 4 níveis de plantas que nós vimos num vídeo anterior. Então nós vamos entrar agora em uma vegetação secundária que tem cerca de 50 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. Já é bem maior, 50 vezes maior do que aqui onde nós acabamos de fazer esse vídeo. Nós vamos encerrar o nosso vídeo e vamos tentar entrar nessa vegetação que tem já, pelo menos está aqui sem desmatamento há mais de 30 anos, porque o homem abandonou a área para a agricultura e pecuária.